E a gente começa falando sobre a votação unânime na Câmara dos Deputados, que decidiu isentar pessoas que ganham até R$ 5.000 de pagar o imposto de renda. Mais de 15 milhões de pessoas devem ser beneficiadas a partir do ano que vem. Mas a proposta ainda tem que ser aprovada pelo Senado. Mas a aprovação na Câmara dos Deputados foi por unanimidade. E o cenário, ao que tudo indica, deve se repetir, ou pelo menos ser bem parecido entre senadores. Ô Levi, já dá para saber quando é que esse projeto vai ser votado pelos nossos senadores? Pois é, André, olha, ainda um pouco cedo para falar isso, mas ontem a gente teve uma aprovação até acachapante, né, desse projeto do imposto de renda no plenário da Câmara dos Deputados. Foram 493 votos a 0, ou seja, todos os deputados que se registraram no painel de votação votaram a favor, e aí a gente teve só 19 deputados que não estiveram presentes nessa sessão de ontem à noite, um quórum alto. E a gente pode esperar, assim, uma situação parecida no Senado Federal. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora há pouco que não acha que vai haver nenhum problema na tramitação desse projeto no Senado, né, e ele até vai tratar disso nos próximos dias com o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. Essa percepção ela é reforçada, primeiro, por esse placar na Câmara, né? Quando se tem uma proposta, claro, de apelo popular, que interfere diretamente na vida das pessoas, que vai beneficiar aí uma parcela da população, e quando você tem uma proposta desse tipo, que é aprovada por um placar tão largo, tão expressivo na Câmara dos Deputados, realmente fica até difícil. Caso algum senador, claro que ninguém vai votar contra a isenção, mas caso algum senador queira fazer alguma mudança em algum ponto ali do texto, fica um cenário até mais difícil para o Senado fazer essa mudança, até porque essa mudança teria que retornar depois para a Câmara e os deputados teriam que dar aval a eventuais alterações no texto. E o governo tem pressa também para essa aprovação, né? Também não interessa muito ao governo que eventualmente o Senado mude o texto, depois tem que voltar para a Câmara, porque o objetivo é que essas regras comecem a valer a partir do ano que vem. E um outro fator também é que na semana retrasada, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto parecido, que também amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, até como um recado para a Câmara dos Deputados, porque o presidente dessa comissão, que é o senador Renan Calheiros, criticou ali a demora da Câmara para aprovar essa proposta e falou, olha, se a Câmara lá não está aprovando a reforma do imposto de renda, então a gente aprova aqui um projeto que já tramita aqui no Senado, e se eles... porque aí se a Câmara não age nesse assunto, então nós vamos agir. Então a gente pode até esperar uma tramitação mais rápida no Senado, até porque o prazo aí estipulado pelo governo para entrar em vigor essa lei já está mais curto, né? Tem que ser sancionado pelo presidente Lula antes do final do ano. Bom, e aí com relação a essas críticas que são feitas à Câmara, na votação de ontem, o presidente da casa, Hugo Motta, respondeu algumas dessas contestações aí, inclusive da opinião pública à Câmara dos Deputados nas últimas semanas, principalmente depois da aprovação ali da PEC da blindagem, né? Que gerou um desgaste muito grande à imagem dos deputados. E aí, o Hugo Motta respondeu um pouco a essas críticas, aproveitando esse momento. Ele disse que a Câmara é amiga do povo. Vamos escutar. Eu fiz questão de colocar este projeto na prioridade máxima da pauta. Trabalhamos incansavelmente, garantindo diálogo construtivo para superar divergências e encontrar um consenso. Porque aqui, acima de tudo, nós sabíamos que a urgência de milhões de brasileiros não podia mais esperar. Esta vitória é a prova de que, com liderança firme, responsabilidade e capacidade de articulação, o Congresso Nacional é capaz de promover mudanças que impactam positivamente a vida de todos. A Câmara dos Deputados mostra mais uma vez que é amiga do povo. Bom, e nesse mesmo sentido... Conforme você havia previsto ontem, né, Levi? Inclusive, depois vai ter um discurso ali, esse discurso vai falar mais ou menos o seguinte, a frase ficou sendo, a Câmara é amiga do povo.
Pois é, e tem se tornado uma praxe também entre presidentes da Câmara aí nos últimos anos. Sempre que a gente tem aprovação de um projeto de grande importância, o presidente vai lá, faz um discurso. Arthur Lira, quando era presidente, fez isso. Rodrigo Maia, quando era presidente, fez isso. Já virou até uma tradição ali. E a gente teve uma fala ontem do Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, e que é o relator desse projeto do imposto de renda. Ele também saiu em defesa de Hugo Mota e em defesa dos deputados. Cumpriu o presidente Mota o prazo estabelecido também de trazer a este plenário até o final de setembro. Hoje nós estamos na primeira quarta-feira da semana, 1º de outubro. Portanto, de onde quiser, qualquer crítica enviada a esta casa não é justa, não é correta, porque nessas questões, principalmente em matérias tributárias, todos os senhores deputados e deputadas sempre deram sangue no debate, na exposição de ideias e na qualificação dos textos. Portanto, aí a gente vê os deputados aproveitando esse momento aí, né, de aprovação de uma pauta popular para tentar se redimir um pouco junto à opinião pública. Pois é, Olevi, e como é que vai ser a tabela dessa isenção, hein? Então, primeiro vamos recapitular como é essa regra hoje. Atualmente, são isentos de pagar o imposto de renda os brasileiros que recebem até R$ 3.036, o equivalente ali a 2 salários mínimos. E aí, caso entre em vigor o texto da forma como está, né, passam a ficar isentos todos os que recebem até R$ 5.000 mensais, e aí tem uma economia anual estimada em mais de R$ 4.300 com essa isenção, e aí a gente tem um desconto também. Quem ganha de até R$ 5.500 vai ter um desconto de 75% no imposto de renda. Quem ganha de 5.500 a 6.000, um desconto de 50%. Quem ganha de 6.000 a 6.500, o imposto de 25%. E quem ganha de 6.500 até R$ 7.350 mensais vai ter um desconto ali um pouco menor, uma alíquota progressiva, que vai de 7,5% até os 27,5% para quem ganha acima de 7.350. Então, além da isenção, tem aí um escalonamento para não gerar uma distorção tão grande, né, para quem ganha ali um pouquinho mais de 5.000. Pois é, tá aí, estão as informações, né? Agora, ô Fred, quando essa proposta nasceu, muita gente disse que seria impossível, né? Que não teria jeito disso acontecer de jeito nenhum, que não era viável, mas acabou que o povo foi para as ruas, pediu, deu o grito ali, e Brasília ouviu esse grito e está dando continuidade para essa que, inclusive, era uma promessa de campanha do atual presidente Lula. Isso era uma promessa do Lula. Houve uma conjugação de fatores que realmente levaram a essa votação agora e de forma unânime, né? Primeiro, era um projeto do presidente. O que não surpreende a unanimidade foi esse contexto como o Levi falou, a aprovação da PEC da blindagem, que gerou um desgaste muito grande para os deputados, e as manifestações de rua, que, entre outros pontos, reforçou essa cobrança em relação à questão da atualização, pelo menos a atualização da tabela do imposto de renda. Então agora cabe, né, essa sequência para votação no Senado e esperemos que isso seja votado e aprovado e sancionado antes do fim do ano. Agora, ô Levi, uma pergunta que fica sempre nesse caso é a famosa contrapartida, né? Porque o governo vai deixar de arrecadar aí de um lado e vai ter que tirar de algum lugar para não ficar um rombo milionário nos cofres públicos, né? Isentando a população aí que ganha até R$5.000 por mês de imposto de renda, vai ter que vir dinheiro de algum lugar. Como é que estão essas negociações aí? Taxação de super ricos é uma das ideias, né? Pois o impacto dessa medida é de 25,8 bilhões de reais para os cofres do governo federal. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que qualquer medida nesse sentido tem que vir com a devida compensação ali para não gerar esse prejuízo para as contas públicas. E aí o ponto desse projeto é justamente uma taxação mínima dos chamados super ricos, né? Pessoas que ganham a partir de R$600 mil
por ano, portanto, uma média de 50 mil por mês, vão começar a dar uma contribuição que vai ser uma contribuição, uma taxa progressiva, que ela pode chegar até 10% para quem ganha a partir de 1.200.000 por mês. Quem ganha por mês, não, por ano, melhor dizendo. Quem ganha 1.200.000 por ano ou mais vai pagar uma taxa ali de 10% e essa taxa vai se reduzindo a partir de quem ganha ali 600 mil anuais. Inclusive, o Arthur Lira ele rejeitou várias emendas que previam, por exemplo, uma isenção até maior do imposto de renda. Tinham emendas ali apresentadas por deputados para ampliar essa isenção para quem ganha até 10 mil reais. Mas essas emendas não vinham com a devida compensação. Então, por isso, ele acabou rejeitando aí essas mudanças. E um outro ponto interessante para a gente destacar também é que ele aceitou uma emenda ali apresentada por alguns deputados, pela deputada Tabata Amaral, pelo deputado Gilson Marques, pelo deputado Pedro Campos, que prevê que o governo federal precisa apresentar em até um ano uma proposta de política pública de reajuste anual da tabela do imposto de renda. Porque o grande motivo da distorção que a gente tem hoje nessa tabela é que o reajuste ele não é feito anualmente. Inclusive, já teve períodos aí de longos anos sem nenhum tipo de reajuste nessa tabela. Então, é um ponto importante também para continuar reduzindo essas distorções que vão continuar existindo no imposto de renda.